Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que gera muita controvérsia e, infelizmente, muita confusão dentro das igrejas: a Ceia do Senhor. Será que realmente devemos participar desse ritual? Ou será que os líderes religiosos transformaram a última participação de Jesus na Páscoa judaica em um ritual contínuo, vazio e perigoso? Lembre do que estudamos nos vídeos anteriores sobre a revogação por completo das leis de Moisés. Jesus teve que cumpri-las por completo para nos livrar da maldição dessas leis que pairava sobre nós. Cristo nos resgatou quando se entregou na cruz por nós. Saiba que a Páscoa judaica também fazia parte dessas leis. Logo, esse cerimonial, Ceia do Senhor, também caiu por terra. Não devemos retornar a este preceito da lei mosaica, pois ele exige perfeição e também faz parte de um conjunto indivisível de ordenanças. Ou seja, quem cumpre um preceito da lei tem que cumprir os mais de 600 preceitos já explicado em nossos estudos. Pois que cumpre um preceito da lei, está obrigado a cumprir todos. A carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 3 e 4 diz: "E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído." Desde os primórdios da igreja, lá em Corinto, a ceia já era motivo de problema, pois os judeus da circuncisão procuravam manter preceitos das leis mosaicas aos fiéis gentios convertidos ao cristianismo. Atos 15, 1-2 revela isso. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos: "Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos." Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande discussão e debate com eles. Aqui surge o conflito central. Certos judeus convertidos queriam impor a circuncisão e a lei mosaica aos gentios. Já na carta aos Gálatas 2, 11 e 14, informa que Paulo repreende Pedro, mostrando que a separação entre judeus e gentios nas refeições, inclusive nos ajuntamentos ágapes, era hipocrisia e contrária ao evangelho da graça. Como está escrito: "Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, porque ele era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, afastou-se e separou-se, temendo os que eram da circuncisão." Esses mesmos episódios de separação entre irmãos ocorreu em Corinto, descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 22. Veja o que Paulo fala: "Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um tem fome, outro se embriaga. Desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm?" Ou seja, até na comunidade de Corinto, as refeições viraram motivo de divisão, desigualdade e desrespeito com os pobres. Mas Paulo adverte: "Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos ajuntais no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor." 1 Coríntios 11, 17 e 22. Observe atentamente o versículo 22 da primeira carta aos Coríntios. "Quando, pois, vos ajuntais no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor." Perceba que Paulo não está consentindo em manter um ritual de ceia do Senhor, muito pelo contrário, ele adverte que os ajuntamentos não têm a finalidade de replicar a ceia do Senhor, que foi o contexto da Páscoa judaica, abolida por Cristo na cruz. Sabe por que não se deve se ajuntar em lugar algum para celebrar o ritual ceia do Senhor? Porque esse cerimonial exige dignidade. Te pergunto, você se acha digno? Se sua resposta for sim, te digo que você está completamente errado. Sabe por quê? Porque nenhum ser humano é digno ou justo. A carta aos Romanos 3, 10, 12 diz:
Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A carta aos Romanos 3:23 também informa: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Literalmente, a Bíblia declara que ninguém é justo, nem digno, nem merecedor diante de Deus. A salvação não vem por mérito. A carta aos Efésios 2:8-9 alerta: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Literalmente, a salvação é presente de Deus, não recompensa por merecimento. Logo, ninguém pode se declarar digno, porque dignidade, no sentido espiritual, pertence unicamente a Cristo. Somente Cristo é digno. Apocalipse 5:2-4-5-9 revela: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou mesmo olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Literalmente, só Jesus é digno, porque ele venceu o pecado e a morte. Nenhum outro ser no céu ou na terra possui essa dignidade. O padrão de dignidade requerido por Cristo é divino, não humano. A ceia do Senhor exige pureza, amor perfeito e unidade verdadeira, coisa que o homem, por si só, não pode oferecer, nem entender, muito menos garantir. Mesmo atos nobres como lavar pés, dar esmolas ou repartir pão, não tornam ninguém digno, porque dignidade só pertence a Cristo. De maneira que, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27-29. Resultado: ninguém consegue discernir plenamente o corpo de Cristo. Portanto, toda a reprodução humana da ceia do Senhor será falha, pois esse rito exige dignidade. A Bíblia fala que deve-se examinar para comer. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Bem, se alguém participar se julgando digno, então a salvação deixa de ser por graça e passa a ser por mérito. A Bíblia revela que não há um justo, nenhum sequer. O que vejo é que tem um grande engano sendo pregado. Se fosse só para comer, não haveria necessidade de se julgar a si próprio. Nem haveria muitos fracos, nem doentes, muito menos mortos. Jesus é o único digno, e não transfere sua dignidade para ninguém. Somos justificados não justos, ou seja, injustos justificados. Vivemos num processo de santificação, não somos santos. O apóstolo Paulo se declara miserável por estar na carne e guerreando contra a carne. O próprio apóstolo João chora por não encontrar ninguém digno, nem no céu nem na terra, digno de abrir os 7 selos. Mas foi consolado pelo anjo, pois Jesus venceu e é o único digno. Se a dignidade de Jesus transferisse para seus seguidores, o próprio apóstolo João abriria os selos. O apóstolo Paulo fala: se eu me julgasse, não seria julgado. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação e se torna culpado do corpo e do sangue. Ele não fala: comamos e bebamos, mas alerta: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Se a pessoa não reconhece sua própria indignidade, é digno de lástima. O próprio João Batista fala que não era digno nem de atar as alparcas de Jesus. O centurião declara não ser digno de receber Jesus na sua casa. Mas os religiosos negligenciam sua própria salvação, pois desconsideram um simples ponto:
A ceia do Senhor foi a Páscoa judaica, ou seja, outro preceito da lei que haveria de ser cumprido para ser revogado na cruz, pois tudo que havia da lei de Moisés deveria ser revogada, como já falado exaustivamente neste estudo. Outra situação. Quem come anuncia a morte. Os religiosos dizem que é um memorial, mas esquecem que Cristo vive. A morte não mais tem domínio sobre ele. A carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 9 diz: Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois é, meu amigo, minha amiga, temos escancarada outra mentirinha dos falsos pregadores. Pois a carta aos Romanos é direta. Cristo ressuscitou e a morte não tem mais domínio sobre ele. Ou seja, não se pode anunciar a morte de um vivo. Pergunto: você gostaria que alguém espalhasse a notícia que você está morto estando vivo? Creio que não, não é? Muito menos Jesus, pois ele vive de uma vez por todas. Outra situação que se percebe é a confusão que muitos criam ao ler o versículo abaixo falado por Paulo ao povo de Corinto, artifício meramente explicativo, mas que os falsos líderes afirmam ser uma ordem de Paulo para praticar o rito de ceia. Veja: e havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Te pergunto: quem partiu e disse? Jesus ou Paulo? Claro que foi Jesus, meu amigo. Jesus, quando falou a seus discípulos, ele estava esperando a consumação na cruz. Logo, ele ainda iria ser morto. A morte de Jesus ocorreu no período da Páscoa judaica e da Festa dos Pães Asmos, que na época eram tratadas como uma celebração única e que durava 8 dias. Leis judaicas abolidas na cruz. Lembre, pois foi falado e muito neste estudo. A última ceia. Conforme os evangelhos, a última ceia de Jesus ocorreu na noite da quinta-feira, no início do dia 14 de Nissan, no calendário judaico. Os dias começavam ao pôr do sol. Essa refeição é considerada uma refeição de Páscoa. A crucificação. Jesus foi crucificado no dia seguinte, na sexta-feira, ainda no dia 14 de Nissan. Isso significa que sua morte ocorreu no mesmo dia em que os cordeiros da Páscoa eram sacrificados no Templo de Jerusalém, um simbolismo destacado por muitos cristãos. A ressurreição. A ressurreição aconteceu no domingo, o terceiro dia. Naquele ano, esse domingo ocorreu após o sábado da Páscoa judaica, que era um grande dia de descanso. Logo, meu amigo, o até que venha descrito na carta de Paulo ocorreu com a ressurreição, diferente do que os falsos pregadores afirmam, pois dizem que será na ressurreição dos mortos, e isso é falso. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, versículos do 27 e 28. A carta aos Hebreus capítulo 9, versículos 28, é divina, pois deixa claro que Jesus já veio, o até que venha já foi concretizado na sua ressurreição. Agora ele aparecerá pela segunda vez, claro, quando ele vier buscar sua igreja, a qual reinará com ele por 1000 anos. Mas isso será um próximo assunto, um novo estudo. Vamos retomar nossa conversa. Pense comigo, um pedacinho minúsculo de pão e um copinho de suco de uva. Isso mata a fome de alguém? Isso une de verdade o rico e o pobre na mesma mesa? Logicamente que não. Pelo contrário, esses rituais acabam refletindo a desigualdade e o egoísmo que já existem, em vez de refletirem o amor sacrificial de Cristo. Somos incapazes de alcançar por nós mesmos o padrão divino de dignidade que um ato tão sagrado exige. O apóstolo Paulo foi muito claro sobre isso. Ele alertou que participar da ceia indignamente traz juízo, condenação. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele faz uma denúncia que muitos líderes religiosos hoje parecem ignorar.
porque ao comer cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um passa fome e outro se embriaga. Paulo está dizendo que o problema deles era a total falta de amor e cuidado uns com os outros. Isso mostra que mesmo dentro da comunidade cristã, a divisão e o egoísmo persistiam, provando que nenhum rito humano pode garantir, por si só, a verdadeira essência da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, se realizada pelos seres humanos, aponta desigualdades sociais, egoísmo e falta de amor, uma vez que somos falhos e pecadores. Ainda assim, os homens tentam replicá-la. Uns transformam em rito litúrgico de pão e cálice. Outros tentam imitar a refeição comunitária da igreja primitiva. Outros ainda a interpretam como memorial físico a ser praticado periodicamente. Mas em todos os casos, a corrupção é inevitável, pois o corpo humano é dividido. Uns ricos, outros pobres. Uns honrados, outros desprezados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 21 e 22. O egoísmo permanece, ninguém alcança amor perfeito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3. A dignidade é inalcançável, não há um justo sequer. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10. O autoexame próprio nos condena, pois quem tenta se julgar descobre sua indignidade, e quem não se julga já está julgado, condenado, uma vez que desconsidera o sacrifício de Cristo na cruz. Revogação da lei, que inclui também a última celebração da Páscoa judaica, a ceia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. A comunhão perfeita é impossível. Sempre haverá conflitos, intrigas, divisões, egoísmo e até traições, como houve na própria mesa de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 27. Pois a desigualdade social é clara e incontestável em todos os meios. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Mas o que acontece? Na prática, é isso mesmo que o homem faz. Uns membros dizem que não precisam dos outros, e a divisão se manifesta. Ou seja, o líder religioso é exaltado e o seguidor usado, ignorado e explorado. Uns têm muito, outros nada têm. Uns são honrados, outros desprezados. Uns se exaltam como líderes, outros são tratados como inferiores. Ritual vazio, mesquinhos, os realizados nas igrejas tradicionais. Autoexaltação e desprezo pelos irmãos mais carentes. O pobre sem recursos, o fiel que volta para a favela, continua no anonimato. Percebe como as leis de Moisés só te apontam o pecado? Por isso você deve se libertar do jugo condenatório da lei e se converter verdadeiramente a Cristo. Irmão, a lei te leva à condenação. Desperta, meu amigo, minha amiga. O Evangelho deve ser analisado, não apenas lido. O discernimento quem dá é Deus, por intermédio do Espírito Santo. O conhecimento da palavra de Deus não está em tradições humanas, muito menos em teologias, pois apenas tentam harmonizar contratos desiguais. Lei mosaica e graça não combinam, entenda isso. E por tudo isso que já vimos que a ceia do Senhor, se realizada pela humanidade, não reflete a verdadeira unidade. Em Cristo, corpo espiritual, somos um só pão, mas o corpo material, na nossa carne, só encontraremos pecados que nos remete à morte. Se voltarmos ao episódio da ceia do Senhor, que foi a última participação de Jesus na Páscoa judaica, ordenada pela lei de Moisés, veremos o seguinte. Judas, Pedro e os discípulos não foram exemplo de comunhão. Se eles não foram exemplo, como você pode ser diferente? Se a ceia do Senhor tivesse poder em si mesma, Satanás não teria entrado em Judas para trair Jesus. Os discípulos não teriam fugido no Getsêmani. Pedro não teria negado a Jesus 3 vezes. Isso prova que o pão e o cálice materiais não sustentam para a salvação ou justificação de ninguém, mas sim o ato de amor verdadeiro e misericórdia. Só Cristo vivendo em nós pode nos manter na fé.
A verdadeira comunhão é repartir o pão de verdade, cuidar do necessitado, amar o irmão não só com palavras, mas com atitudes. Então, qual a conclusão? A ceia do Senhor não foi um memorial instituído por Jesus, não pode ser reproduzida por rituais humanos, que estão sempre sujeitos ao egoísmo e à falha. A verdadeira ceia é uma realidade espiritual, é Cristo em nós, a esperança da glória. É viver a graça que recebemos somente pela fé, sem a necessidade de ritos para merecê-la. Lembre-se sempre, só Cristo é digno, e é por causa da sua dignidade, e não da nossa, que somos salvos. Não transforme a fé em um sistema de trocas ou rituais vazios. Viva o Evangelho em sua plenitude. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Essa é a verdadeira comunhão. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Espero que tenha sido edificante para você. Ainda divulgarei a parte 2 deste vídeo, onde falarei da doutrina didaquê relacionada à ceia, bem como dos ajuntamentos ágapes, os quais não estão associados a nenhum ritual, mas no amor real entre os cristãos, e também apresentarei traduções bíblicas que estão distorcendo a verdade do Evangelho nos dias atuais. Se este conteúdo te abençoou, peço que deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Fiquem na paz de Cristo.